meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você fica sabendo da explicação espírita sobre notícias, cultura espírita, fatos que aconteceram e foram importantes para o espiritismo, dica de livros, enfim, conhecer um pouco mais da cultura espírita. E vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, Jesus, o Divino Mestre, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos permite este convívio quinzenal, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra do mal, que assim seja. O nosso programa de hoje é baseado numa notícia do dia 26 de julho, cujo título é o seguinte: OVNIs. Aparições nos Estados Unidos, o que diz o Pentágono? Durante anos, o governo dos Estados Unidos ignorou os relatos misteriosos de objetos voadores vistos se movendo pelo espaço aéreo militar restrito. No entanto, agora Washington está lentamente começando a reconhecer que os objetos voadores não identificados, aos quais o Pentágono se refere como fenômenos aéreos não identificados, são reais. As informações mais recentes relacionadas a esses fenômenos ocorreram na quarta-feira, dia 26 de julho, quando 3 militares aposentados testemunharam em uma audiência na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre fenômenos anômalos não identificados, conhecidos como pela sigla FANI, mais comumente chamado de OVNIs, e alertaram que os avistamentos constituem um problema de segurança nacional e que o governo tem mantido sigilo excessivo a esse respeito. Essas declarações foram a um subcomitê de supervisão da Câmara dos Representantes, que convocou audiência na quarta-feira sobre OVNIs. Os parlamentares, pressionados pela audiência, pediram que o governo fosse mais transparente sobre fenômenos anômalos não identificados. Um ex-piloto da Marinha disse que se trata de uma questão de segurança nacional. E embora o governo dos Estados Unidos tenha divulgado relatórios nos últimos anos sobre o fenômeno, alguns deles ainda permanecem inexplicados. E o mais recente é depoimento de Ryan Graves, ex-piloto da Marinha, que agora dirige o American Forces Aerospace, um grupo que ele fundou para encorajar os pilotos a relatar incidentes. E David Fervor, um major aposentado da Marinha, testemunharam perante o Congresso no dia 26 de julho. Eles falaram dos seus próprios avistamentos, ou seja, eles mesmos teriam avistado esses objetos voadores. É importante lembrar que em 2020, o Pentágono criou uma força-tarefa para entender melhor a natureza e a origem dos fenômenos aéreos não identificados, informou o Departamento de Defesa em comunicado. Interessante que os avistamentos não são só nos Estados Unidos. Lá, eles estão começando a vir à tona. Mas aqui no Brasil, nós tivemos a Noite dos OVNIs. O Brasil já teve caças da FAB perseguindo objetos voadores. Isso aconteceu no domingo 12 de março de 2023, quando militares dos Estados Unidos derrubaram um objeto voador que voou perto de áreas militares. Foi o terceiro caso em que o Pentágono abate equipamento voador não identificado nos últimos dias. E essa situação aconteceu no Brasil há 37 anos. No dia 19 de maio de 1986, o episódio ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. De acordo com registros do Ministério da Justiça, naquele dia foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA,
nada menos de 21 objetos voadores não identificados. 5 jatos da Força Aérea foram perseguidos, mas nenhum deles obteve sucesso. Só para vocês terem uma ideia a respeito do avistamento de OVNIs, no Brasil, desde 1952 até 2016, houve um total de 743 registros sobre a aparição de OVNIs. A informação é de um relatório do Ministério da Justiça, divulgado em 2018, que reuniu relatos, áudios, vídeos guardados pela Força Aérea Brasileira enviados ao Arquivo Nacional. Claro que nós temos um episódio célebre, né? Em 1996, foi do ET de Varginha. Varginha, no sul de Minas, passou por um incidente que foi amplamente divulgado na imprensa. Depois foi dito que era uma brincadeira. Aliás, esse tipo de esclarecimento é normal no mundo todo. Nós tivemos também, em 1976, a chamada Operação Prato, quando moradores das pequenas cidades de Colares, Mosqueiro, Anindeuá, entre outros municípios do Pará, avistaram luzes e OVNIs sobrevoando a região. E o fenômeno foi conhecido como chupa-chupa. E, na ocasião, a aeronáutica esteve investigando e, de lá para cá, nada veio à tona a respeito disso. É interessante que, de acordo com a comunidade ufológica brasileira, uma ação tentou requisitar os vídeos filmados em Super 8 e documentos de acordo com a lei de acesso à informação. Contudo, uma sentença do juiz especial da Justiça Federal de Santa Catarina negou o pedido. É claro que foi negado a pedido do governo brasileiro. Então, a gente percebe que está se transformando quase que normal o avistamento de objetos voadores não identificados. E agora vamos tentar entender o que a doutrina espírita nos coloca a respeito disso. É importante lembrar que a pluralidade dos mundos habitados é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Lembrando que Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Normalmente as pessoas veem o espiritismo basicamente pelo seu lado religioso, que é a colocação em prática da moral do Cristo. Mas o espiritismo também é ciência, como definiu Kardec, e é uma filosofia que nos esclarece de onde viemos, para onde é que nós vamos, por que sofremos. Então, a doutrina espírita, como eu já coloquei, além da pluralidade dos mundos habitados, tem mais outros 4 pontos fundamentais, que são a existência de Deus, que está no primeiro capítulo do livro dos Espíritos, a existência e a sobrevivência do Espírito, ou seja, nós como Espírito, elemento inteligente do universo, somos eternos, fomos criados por Deus e não morremos. Não. O que existe é a reencarnação, outro ponto fundamental da doutrina espírita, que nos mostra que desde tempos imemoriais vamos reencarnando. Como eu sempre digo na reflexão matinal, nós, como espíritos, já reencarnamos nos 5 continentes, realmente é verdade, também em todas as raças, já fomos brancos, negros, amarelos, vermelhos, e também encarnamos tanto como homem como mulher. E a prova disso está na comunicação entre os 2 planos da existência, ou seja, a mediunidade. Então, a partir desses 5 pontos fundamentais, Allan Kardec nos traz o esclarecimento a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Ele questiona, no Livro dos Espíritos, a respeito da formação dos mundos. E os Espíritos dizem que o universo abrange uma infinidade de mundos, que vemos e que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. E hoje nós sabemos que o universo é infinito, mas normalmente a gente tem curiosidade de saber como o universo foi criado.
E Allan Kardec questionou isso. Na pergunta número 37 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: é, fora de dúvida, que ele não pode ter feito a si mesmo, ou seja, as teorias modernas a respeito do universo colocam que existiu um Big Bang, ou seja, uma grande explosão. Mas quem é que causou essa explosão? Quem é que criou o universo? É claro que a explicação mais lógica que nós temos é Deus, porque o nada não pode produzir alguma coisa, não é? Então, existiu, como a gente percebe no primeiro livro da Bíblia, que é no Gênesis, diz que Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, realmente, é uma explicação plausível de que o universo foi criado por Deus. E aí, Allan Kardec sempre é didático, vai sempre perguntando um pouco mais. E ainda, os espíritos nos esclarecem que a nossa razão diz que não é possível que o universo tenha sido feito a si mesmo, não podendo também ser obra do acaso, se não é. Ele não construiu a si mesmo, se não é obra do acaso, o que sobra? Ser obra de Deus. E aí Kardec questiona: como Deus criou o universo? E a resposta é: para servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade, disseram os Espíritos. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que as belas palavras do Gênesis, onde Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita, ou seja, foi criado o universo. Então, a partir da existência do universo, que, de acordo com a nossa ciência, tem em torno de 14, 15 bilhões de anos, antes disso, não temos ideia do que havia. Então, a partir dali, o universo começou a se expandir depois do Big Bang, ou da grande explosão, e foram criados os planetas. E aí Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no universo? E a resposta dos espíritos é sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que têm por espírito muito forte e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só a eles Deus criou como ser inteligente no universo. E a gente começa a pensar, não é? Meditar. O universo é infinito. Será que somente num planetinha de quinta categoria, não é o maior do seu sistema solar, que fica no arrabalde da nossa galáxia, vai ter elementos, vai ter seres inteligentes? Não é um desperdício? Então, é importante a gente compreender que nesses últimos tempos está mais em evidência a existência de objetos voadores não identificados, ou seja, naves espaciais. E é claro que para ter uma nave espacial que voe entre planetas, é claro que tem que ter uma tecnologia, uma inteligência bem maior do que a nossa. Basta a gente ver. Agora, nesta semana, a Rússia mandou uma nave até a Lua e a nave se esborrachou, se espatifou, não conseguiu aterrissar. Já a Índia conseguiu a façanha de, eu ia dizer aterrissar, mas alunizar é a expressão correta, ou seja, pousar uma nave no polo sul da Lua. Então a gente percebe a dificuldade que a gente tem e outros planetas estão bem mais avançados. Então, os espíritos continuam esclarecendo Allan Kardec que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da previdência, que é a evolução de todos os planetas. Então, aqui nós conseguimos compreender que a Terra é um planeta habitado, que todos os mundos do nosso sistema solar também são habitados. A nossa galáxia, fazendo um cálculo, tem um cálculo interessante a respeito
da nossa galáxia, no livro No Limiar do Infinito, o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, ela diz que, de acordo com cálculos muito pessimistas, examinando o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, a sustentar hoje os planetas conhecidos e que mantém com sua energia, faz crer que neste universo existem sóis mais poderosos, com certeza, porque tem de quarta grandeza, terceira, segunda e primeira grandeza, que são bem maiores. Então, o cálculo da Joana de Ângeles é o seguinte: a hipótese é somente 1% dos 200 bilhões de sóis que existem na nossa galáxia, aí nós teríamos em torno de 20 milhões de planetas com possibilidade de ter vida inteligente como a nossa. E realmente é uma estatística que a gente percebe que Deus não vai perder tempo deixando mundos sem habitantes. Então, isso é interessante. E Allan Kardec, depois no Evangelho segundo o Espiritismo, vem esclarecer um pouco mais a respeito dos globos, porque aqui no nosso próprio sistema solar nós percebemos que temos planetas diferentes. Marte tem uma atmosfera rarefeita, Saturno e Júpiter são planetas gasosos, então a vida nesses planetas não pode ser semelhante à vida aqui da Terra. Então, os espíritos nos esclarecem no Evangelho segundo o Espiritismo que os mundos também estão em diversas categorias, ou seja, aqueles que foram criados há mais tempo estão mais evoluídos, aqueles que são criados há menos tempo estão menos evoluídos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca que temos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do ser humano. A gente analisa a Terra, né? Lá na época do Homem das Cavernas, até a vinda de Jesus há 2000 anos atrás, a Terra era um mundo primitivo. Depois dos mundos primitivos, nós temos os mundos de provas e expiação. É um mundo onde os seres humanos já adquiriram alguma evolução, principalmente uma evolução intelectual e técnica como nós, mas infelizmente os espíritos ainda não fizeram a evolução moral, tanto que passam pelas dificuldades para aprender a compreender as leis morais. A Terra atualmente é um mundo de provas e expiação. Depois, já temos uma categoria superior, ou seja, mundos de regeneração, aonde há um número maior de bons espíritos que de maus espíritos. Depois, nós temos os mundos ditosos, são mundos onde o bem prevalece, e depois, finalmente, nós temos os mundos divinos, onde reina completamente o bem. E tem uma outra categoria de mundo que não aparece lá no Evangelho, mas que está lá no Livro dos Espíritos, que são os mundos transitórios. São mundos onde não existem espíritos reencarnados sobre eles, mas são mundos que ainda não têm vida e que, mesmo assim, os espíritos vivem no entorno dela. E os espíritos respondem a Allan Kardec que a Terra já foi esse mundo transitório, lá no início, na sua criação. Então a gente percebe, dentro da evolução do planeta Terra, que tem em torno de 4 e pouco bilhões de anos, a Terra, em torno de 4 bilhões de anos, foi um mundo transitório, ou seja, não tinha vida. A vida começou a surgir lentamente. Depois veio os vegetais, os animais e, finalmente, o homem, aí em torno de 400, 500 mil anos, ele está vivendo sobre o planeta. Então, podemos dizer que maior parte da nossa vida nós somos um mundo transitório. E é interessante, a respeito da pluralidade dos mundos habitados, a gente tentar compreender como é que é a vida nos outros planetas. E tem, na literatura espírita, agora vamos à recomendação de livros, que nos esclarecem a respeito da condição de vida em outros planetas. Por exemplo,
no segundo livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é intitulado Cartas de uma Morta, do Espírito Maria João de Deus, que foi a mãe de Chico Xavier, psicografado por ele mesmo. Imaginaram uma mãe vir ditar um livro através de um filho? Com certeza é uma experiência única. E lá, Maria João de Deus nos explica como é que é a vida no planeta Marte, que é mais evoluído do que a Terra, nos planetas Saturno, que é mais evoluído do que Marte, e finalmente como é que é a vida no planeta Júpiter, que é o mundo mais evoluído do sistema. Temos também uma outra descrição do planeta Marte, é no livro Novas Mensagens, psicografado pelo Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, onde ele narra uma viagem a Marte. Mas eu recomendo um livro extremamente interessante, do Camille Flammarion. Foi astrônomo, ele foi contemporâneo de Allan Kardec, e em um dos capítulos do livro Urânia, o espírito Lumen dá uma descrição de vários mundos da nossa galáxia. Muitas vezes a gente acha que é caso de ficção científica, mas a gente vem percebendo que lentamente a realidade vem se aproximando da ficção científica. Temos também outro livro interessante, importante, que é o livro A Caminho da Luz, psicografado também por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, lá onde ele nos esclarece a respeito do quê? Da solidariedade entre os mundos. Segundo Emmanuel, há cerca de 30 mil anos atrás, um dos planetas do sistema Capella estava para ser promovido de mundo de provas de expiação, que nós estamos hoje, para mundo de regeneração, e muitos espíritos que ali viviam não tinham condições de se manter no planeta porque não estavam fazendo a evolução necessária. Então, eles foram transferidos, eles foram realocados aqui na Terra. Então, a gente percebe que, em período de cerca de 10 mil anos atrás, a nossa civilização explodiu, ou seja, teve uma evolução extremamente grande. E nos coloca Emmanuel que esses espíritos de Capella encarnaram no Egito, encarnaram na Índia, encarnaram na Europa e Ásia como os árias, e encarnaram também em Israel, nos trazendo a ideia de um Deus único. E depois, Allan Kardec também, na Revista Espírita, que são, por 12 anos, ele foi o editor da Revista Espírita, são 144 volumes, 12 vezes 12, ele traz também esclarecimentos a respeito da pluralidade dos mundos habitados, na Revista Espírita de março de 1858, janeiro e novembro de 1863, agosto de 1864, janeiro de 1865, abril de 1867. São alguns exemplares da Revista Espírita que nos trazem informações a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Vamos agora analisar os fatos que aconteceram na primeira quinzena do mês ou melhor, na segunda quinzena do mês de agosto, que são importantes para a gente refletir um pouco mais. Dia 15 de agosto de 1905, ou seja, mais de 100 anos atrás, foi fundado a editora O Clarim, por Caio Barchutel, em Matão. No mesmo dia começou a circular o jornal O Clarim, jornal que circula até hoje. No dia 16 de agosto de 1886, Bezerra de Menezes assume publicamente a sua fé no Espiritismo, durante uma conferência e se afilia à Federação Espírita Brasileira. Foi um choque para a população, porque naquela época o Brasil era quase que 100% católico, se não 99%. O Espiritismo era combatido. Tanto que no dia 28 de agosto de 1881, é oficializada a perseguição ao espiritismo, através da imprensa, com ordem policial, proibindo o funcionamento das sociedades espíritas. Então, a gente percebe que o espiritismo foi realmente muito perseguido. Falando em Bezerra de Menezes, no mês de agosto, no dia 29, em 1831, ele nasce em Riacho do Sangue. Ele que foi político e
Espírita e presidente da Federação Espírita Brasileira. E ainda falando em Bezerra de Menezes, no ano de 2008, foi lançado em estreia nacional o filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, um longa-metragem sobre a vida de Bezerra de Menezes, espírito que até hoje ainda trabalha pela evolução do Brasil. Amigo e seguidor, espero ter trazido informações importantes, esclarecimentos a respeito de um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. E agora nós encerramos o nosso espírita com a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o modelo mais simples, mais claro e mais conciso de oração, porque nele nós louvamos, nós agradecemos e também nós pedimos, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, livra-nos do mal, que assim seja. A todos, muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita.